Bom, pessoal, agora nós vamos para a parte boa. Nós vamos entrar na legislação, ou seja, nós vamos tratar dos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, eles estão elencados nos artigos 1º até ao artigo 4º da Constituição. Ou seja, eu vou ler um pouco para vocês aqui, para vocês verem, conhecerem mais esses artigos. O artigo 1º, ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, ou seja, nesse artigo 1º nós vamos falar aqui dos fundamentos. Inciso 1, a soberania, ou seja, o Brasil nas suas relações internacionais, ele é um Estado soberano, ou seja, o Estado estrangeiro ele não vai chegar aqui e legislar aqui dentro. Nós é que legislamos, nós que decidimos como as coisas aqui devem ou não acontecer. Nós temos também, no inciso 2, nós temos a cidadania, ou seja, a cidadania é um direito de todo cidadão, de exercer seus direitos políticos, individuais e até seus direitos coletivos. Temos também um dos princípios mais importantes e básicos desse nosso início da matéria, que é o princípio que está elencado no inciso 3º, da dignidade da pessoa humana. É um princípio muito amplo. Ele trata, por exemplo, quando o cidadão ele necessita de medicamentos para tratar da sua saúde e o Estado, que tem o dever de garantir o direito à saúde, ele nega, fala, não, nós não temos esse medicamento, ele não é produzido no Brasil. Então, na hora que o cidadão vai pleitear perante ao juiz, ele vai falar, excelência, o Estado está ferindo o meu direito à dignidade da pessoa humana, eu não vou conseguir levar minha vida de forma digna se eu não adquirir essa medicação ou esse tratamento terapêutico. Nós temos também... Professor, se eu for no SUS e não tiver o medicamento, é isso que eu tenho que fazer? Olha, se você vai ao SUS e não tem a medicação necessária, eu aconselho, no caso, a você procurar o Poder Judiciário, porque aí o artigo 196 da Constituição, ele é bem claro e ele diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, ele também garante a dignidade da pessoa humana. O Estado é obrigado a fornecer a medicação para garantir a saúde das pessoas no Brasil. Voltando aqui ao tema, após a pergunta do colega, ele perguntou como que ficava a questão do medicamento que é negado, como que as pessoas devem proceder. Professor, eu queria que o senhor também esclarecesse o que é Estado Democrático de Direito. Eu não sei o que é isso. O Estado Democrático de Direito, que foi a pergunta do colega, como é o Estado Democrático de Direito, ele é quando existe a participação popular nas decisões políticas do Estado, nas decisões políticas do país. No Brasil, nós podemos falar até que nós vivemos num Estado semidemocrático, ou seja, porque aqui no Brasil a população ela pode participar de forma direta e também de forma indireta. De forma indireta, através dos representantes, que são os deputados, vereadores, senadores e o presidente da República. Agora, de forma direta, nós podemos participar através do plebiscito, através da ação popular ou do referendo, que é quando a população toma as decisões e elas têm que ser acatadas pelo poder público. E não confundam, porque há questões de concurso que falam que o habeas corpus é uma forma direta de participação popular e não é. O habeas corpus ele é um remédio constitucional para uma questão específica, ou seja, para preservar ou garantir a liberdade de alguém. Então, voltamos aqui ao artigo 1º da Constituição, inciso 4, os valores sociais do trabalho e da iniciativa, ou seja, que também são garantidos. Você pode praticar qualquer forma de trabalho desde que ela não seja proibida na legislação, desde que você siga os trâmites legais. Por exemplo, quando fala os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, você tem o direito de trabalhar, eu não vou simplesmente falar, não, hoje eu vou ser advogado e vou advogar. Não, você tem que seguir os trâmites legais. O advogado, por exemplo, ele tem que passar pelo exame de ordem. A livre iniciativa, para você exercer uma profissão, ela esbarra nos trâmites legais, ou seja, não é um direito absoluto.
Não é simplesmente eu falar, hoje eu vou ser médico sem ter feito um curso de medicina. Vamos agora para o parágrafo único, que é importantíssimo, parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que ele fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, que foi a pergunta anterior do nosso aluno sobre a questão do regime democrático em que vivemos. Ou seja, todo poder emana do povo, porém, esse poder ele exerce de forma indireta, que é através dos representantes eleitos, presidentes, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, e de forma direta, como foi dito, através do plebiscito, referendo e ação popular. Então agora vamos também para o artigo 2º, que fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso significa que cada poder ele tem suas funções típicas e suas funções atípicas, ou seja, um poder ele não deve, em tese, interferir nas relações do outro. Por exemplo, o poder judiciário, a sua função precípua é de julgar. O poder executivo é de executar as normas, é de fazer com que elas sejam cumpridas. Já o poder legislativo, a sua função principal é de legislar, ou seja, é de criar a legislação. Porém, cada um dos poderes eles têm suas funções atípicas, ou seja, o poder legislativo, quando ele exerce uma função que é típica do poder executivo, é no momento, por exemplo, quando ele fiscaliza os próprios servidores. Quando a Assembleia Legislativa ela fala, olha, nós teremos que tomar uma decisão administrativa, por exemplo, de contratar mais servidores. Então é o poder legislativo que tem que legislar, mas ele está tomando uma decisão do executivo, que é administrativa. Já o poder judiciário, quando ele pratica uma função atípica, seria, por exemplo, quando ele legisla, quando ele cria um edital, que é, por exemplo, quando vai sair o edital do concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou seja, é o Poder Judiciário criando uma lei, porque o edital, não sei se todos sabem, ele também é uma lei, é um ato normativo. Já o Poder Executivo, ele também, quando ele faz a sua função atípica, quando ele também, por exemplo, quando ele faz a função judiciária, que é de julgar. Por exemplo, um processo administrativo em que um servidor comete um crime, um determinado crime, e ele vai ser punido, por exemplo, com a demissão ou destituição do seu cargo. Então, agora vamos para o artigo 3º. O artigo 3º, ele também é de imensa importância, porque ele fala que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O que vocês não devem confundir, porque pode vir para vocês questões no concurso que vão falar assim, são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E princípios, como eu disse, são do artigo 1º até o 4º. Mas quando falar são objetivos da República Federativa do Brasil, aí vocês vão colocar apenas o artigo 3º. Então não confundam, porque se vier falando, por exemplo, que a soberania é objetivo da República Federativa do Brasil, vocês vão marcar que isso está errado. A soberania, ela é princípio fundamental, ela está entre os fundamentos, mas não entre os objetivos. Então voltemos aí aos objetivos. Inciso 1. Constitui o objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, o Brasil ele tem que se esforçar, através das suas normas, para que a sociedade ela seja livre, justa e solidária. Quando nós vemos às vezes as pessoas falando, foi concedido Bolsa Família, isso é uma forma de tornar a nossa sociedade mais solidária. Já o inciso 2, ele fala que constitui também o objetivo garantir o desenvolvimento nacional. É aí que nós temos que fortalecer, por exemplo, as nossas empresas públicas, as contas públicas, para que o nosso país se desenvolva. Nós temos que fomentar a criação de empregos e até dos concursos públicos. Já o inciso 3º do artigo 3º, ele fala que o Brasil também, nos seus objetivos, ele tem que erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nesse ponto entra uma pegadinha muito grande nos concursos públicos,
Porque aqui, olha, nós temos o nosso país, ele tem que erradicar a pobreza, ou seja, criar formas da pobreza não existir, e ele também tem que erradicar a marginalidade, ou seja, a criminalização, aquelas pessoas que estão à margem da lei. Porém, nós vivemos numa sociedade capitalista, então nós temos que reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ele não fala em erradicar as desigualdades sociais e regionais. O nosso legislador, ele prevê que sempre haverá essa desigualdade. Alguém vai trabalhar mais e vai ter uma condição financeira melhor do que aquele que trabalhou menos, por exemplo. Então não confundam isso. Erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Igual, por exemplo, a questão regionais. Nós sabemos que o nosso país, por exemplo, o sul do Brasil, ele tem uma desigualdade muito grande com o nordeste do país na questão econômica. Então, o país tem que trabalhar para reduzir essa desigualdade. Já o inciso 4 do mesmo artigo, ele fala que também constitui objetivo fundamental promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, uma pessoa não pode ser impedida de exercer um direito fundamental, por exemplo, por ela ser negra, por ela ser homossexual, ou por ela ser de um outro estado ou de um outro país. Aí, professor, entra a questão da cidadania, né? Isso, aí o aluno aqui, o Sérgio, ele nos perguntou sobre a questão da cidadania, se entraria nessa parte dos objetivos. Sim, se confunde com isso também, como também se confunde a dignidade da pessoa humana, porque se você trata uma pessoa com discriminação, você está ferindo a dignidade daquela pessoa. E se você também olha na questão da cidadania, é igual, por exemplo, se eu falar que as pessoas negras não podem votar, por exemplo, eu estou impedindo ela de exercer um direito de cidadão, ou seja, sua cidadania, por causa da sua raça, o que também não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Agora voltemos aqui. Então, agora nós vamos para o artigo 4º. O artigo 4º, ele fala como o nosso país ele deve atuar nas suas relações internacionais, ou seja, aqui fala dos princípios das relações internacionais. O seu caput, ou seja, caput é a cabeça do artigo. O seu caput, ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1, independência nacional, ou seja, o país ele é independente, que é o que eu havia falado um pouquinho também na questão da soberania. Nós somos soberanos e independentes. Nas nossas relações, por exemplo, o Brasil ele não depende dos Estados Unidos, por exemplo, se ele quiser participar da Organização das Nações Unidas, ou se ele quiser, por exemplo, fazer uma negociação com a China, ele não depende de um outro país para poder falar o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Agora também nós temos aqui o inciso 2º do mesmo artigo, que fala da prevalência dos direitos humanos, ou seja, o Brasil ele adotou a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Ele tem que respeitar os direitos humanos, assim como diversas outras nações, porque infelizmente há nações que não respeitam os direitos humanos, algumas nações na África, no Oriente Médio, igual temos até no Oriente Médio, que os direitos das mulheres, por exemplo, são cerceados. Nós temos em países ou tribos africanas que a mulher ela é dilacerada porque ela não pode sentir o prazer sexual, por exemplo, que é um absurdo, e o nosso país respeita esse tipo de situação, não interfere nesses outros países, mas não pratica esses atos e não pode praticar. Outra situação aqui também é que nós temos aqui no inciso 4 o princípio da não intervenção, ou seja, o Brasil ele não deve interferir em outras nações, como também não permite que outras nações interfiram aqui nas nossas questões internas. É como se um país viesse e falasse: não, agora no Brasil não vai ser mais o presidencialismo, vai ser o parlamentarismo. Não, isso quem decide somos nós, através de plebiscito, referendo, ação popular, enfim, entre outras situações. Temos também o princípio da igualdade entre os estados. Estado aqui são os estados estrangeiros, ou seja, o Brasil ele trata igualmente, ele deve tratar igualmente, por exemplo, o Chile, o Paraguai, a África do Sul, enfim, igualdade entre todos esses estados.
Temos também aqui, no inciso 6º, a defesa da paz. O Brasil ele sempre atua em defesa da paz, mesmo nas suas relações internacionais. Por exemplo, quando enviamos tropas para o Haiti para garantir que a paz ocorra naquele país, porque é um país que estava em conflito, então o Brasil enviou tropas para se juntarem às Nações Unidas para garantir a paz naquele local. Nós trabalhamos também aqui... Esse inciso é mais sobre as relações internacionais, né? Isso, nós estamos falando aqui nesses incisos aqui dos princípios das relações internacionais, como o Brasil atua nas suas relações com outros países. E nós temos aqui também no inciso 7, solução pacífica dos conflitos. O Brasil ele tem que buscar sempre a solução pacífica, não é simplesmente falar, a Venezuela criou um regime antidemocrático, ditatorial, e agora nós vamos invadir e jogar bomba. Não, o Brasil tenta negociar, até mesmo porque atualmente diversos venezuelanos eles estão sofrendo e estão interferindo diretamente no Brasil, porque eles estão vindo para o nosso país. Inciso 8º, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. O Brasil ele repudia toda forma de racismo e terrorismo, seja em qualquer parte do mundo. Nós não aceitamos isso. E, por fim, aqui nós temos o inciso 9º, que ele fala da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, quando o Brasil, o presidente, às vezes ele vai naquelas reuniões das Nações Unidas, que eles vão decidir sobre o progresso da humanidade, decide sobre questões de meio ambiente, tudo para a melhoria de vida tanto dos nossos cidadãos aqui do Brasil quanto dos cidadãos de todo o globo. O inciso 10 fala da concessão de asilo político. Esse é um tema até um pouco complexo, porque o Brasil, alguns crimes que alguns países consideram crimes, como, por exemplo, há países que há perseguição política, que se a pessoa for contra a forma de governo daquele país, ela vai ser punida. E o Brasil, por exemplo, não trata isso como crime. Então, se aquela pessoa pede asilo aqui no nosso país, nós temos que conceder esse asilo para que sejam garantidos os direitos daquela pessoa. Se no caso assim desse país tem ditadura? A questão igual, por exemplo, o nosso aluno ele perguntou em países que há ditadura. Foi o que eu disse, em países que há ditadura, repressão, que há afronta aos direitos que o Brasil protege. Se um cidadão está sofrendo perseguição nesse país e pede asilo ao nosso país, uma série de requisitos, claro, vão ser analisados, a vida pregressa, se ele é uma pessoa de alta periculosidade ou não, e aí, se ele passar naqueles requisitos que o Brasil exige, ele será concedido àquela pessoa o direito de asilo político no Brasil. Ela vai poder residir em nosso país e será protegida aqui. O parágrafo único deste artigo, ele fala: a República Federativa do Brasil buscará integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Nas provas de concurso público, nós temos visto que eles colocam muito esse parágrafo único e eles costumam confundir. Em vez de colocar, por exemplo, América Latina, eles põem América do Sul. Então, vocês têm que ficar atentos, porque as provas para os níveis de segundo grau, em algumas vezes, você tem que realmente ver a literalidade do artigo. Eles mudam uma palavra ou outra. Porque, infelizmente, o concurso público ele não é para te ajudar a passar, ele é para eliminar aquele que estudou menos do que o outro. E, por fim, agora no próximo bloco, nós falaremos então dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º da Carta Constitucional de 1988.